aquilo que nós acabamos de orar. É entender que Deus veio nos habitar, nos esmaga. Você pode dizer isso 1000 vezes, mas se isso não penetrar na sua mente, não produz nada, mas no dia que penetrar, você pode estar com a pior depressão. Você levanta um novo homem, uma nova mulher, você pega todo o remédio de depressão e joga no lixo. Você não tem nem coragem de dar para o seu amigo que está com depressão, porque você vai ser o melhor remédio para ele, você vai ser Aham. uma terapia para ele. Se ele Nós temos escutar, que né? ser uma carta, nós temos que ser um testemunho, irmãos. Se ele escutar. Nossa vida tem que ser uma terapia para os outros, e não um peso, e não um motivo de desânimo. Nossa vida tem que ser uma terapia, nós temos que ser um tanque de Betesda para os nossos irmãos. Então escute. Eu, às vezes, né, converso com a pessoa e nós conversamos. Comecem a observar isso. E a pessoa, ela primeiro, ela quer saber de você. Mas quando ela acha que você fala de você, ela quer também se igualar ao que ela acha que você é interessante, é melhor que ela. Então é assim. Ah, eu fiz isso. E a pessoa fala assim: ah, eu também fiz isso. Ela quer se igualar a você. Quando você não fala e deixa ela fala dos pormenores das coisas dela. Eu fui jogar bola, aí a bola furou, marquei um gol assim, depois eu fui tomar umas e outras, encontrei minha namorada na esquina, aí depois fui jogar snooker. Começa a falar da vida dela em riqueza de detalhe. É o ego. Tô entendendo? Faça o teste. Faça o teste com você mesmo. Você vai falar dos outros, você começa a falar de você, eu isso, eu aquilo, eu outro, eu tenho, eu não tenho, eu perdi, eu ganhei, eu vou fazer, tudo eu. Você está falando só de você? Ou você escuta do outro, que ele fala só dele e das coisas dele. Esse é um lado da história. O outro é quando você fala de você alguma coisa e o outro quer se igualar a você. Ou quer te denigrir. Tudo coisa de Satanás. Porque quem é filho de Deus quer falar só de Cristo. É o melhor amor. É melhor que comer, é melhor que beber, é melhor que tudo. Agora, depois que você está com Cristo, você pode beber, pode comer, pode fazer tudo. Que Ele, como cabeça, estiver dirigindo através do Espírito Santo. É vida espiritual, a vida que está nos lugares celestiais. É aqui agora, é a vida eterna. Essa é a nossa função aqui na academia, treinar a vida espiritual. Vem conosco, vem trabalhar conosco. Nós temos eventos de quinta, sexta e sábado às 19 horas, nossas lives. Sábado e domingo às 10 horas. Amanhã às 10 horas, transformação da mente. A vida espiritual, a academia que treina a vida espiritual, esse treinamento é nos desenvolver, nos capacitar espiritualmente, transformando a nossa mente na imagem e semelhança da mente de Cristo. Assim como o nosso caráter, que vem a reboque, e a nossa conduta muda. O cristão muda, senão ele não é cristão, ele é religioso. Quando eu falo tem de BT, vocês sabem, lugar de misericórdia, que é isso que essa palavra significa. Então, tudo bem. Aí quando você chega no capítulo 5 de 2 Coríntios, Paulo vai usar o mesmo paradoxo. Outrora, ele usava o paradoxo falando sobre, está aqui no versículo 8 e 9. Ele vai dizer, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Está vendo o paradoxo aqui? Mas ele vai mostrar um outro paradoxo. Porque essa exposição paradoxial
paradoxal, me perdoe, era um método de Paulo. Colocar as coisas dentro de um paralelo, de duas vias. Aí ele vai dizer que, sabemos, pois, versículo 1, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo, ele está falando do corpo da nossa carne. Porque nosso corpo é um tabernáculo, sim, uma descrição bíblica. Se desfizer, a palavra desfizer aqui, ela tem um sentido genérico. E a única maneira, eu já disse isso para vocês todas as vezes, que você pegar uma palavra que tem um sentido genérico na Bíblia, a única maneira de você poder obter a força da interpretação dela é observar o lugar que ela ocupa dentro do contexto. Isso é uma lei, irmãos. Eu não estou dizendo isso da boca para fora, isso é uma lei da interpretação da hermenêutica. Quem é advogado aqui sabe o que é a palavra hermenêutica, sabe o que é a palavra exegese. E tudo isso tem a ver com a teologia bíblica. Então, por favor, aí ele vai dizer, então vou parafrasear, não vou ler mais. Ele vai dizer que nós temos esse tabernáculo. Ele pode sofrer perseguição, ele pode passar por perplexidade, ele pode sofrer abatimentos, mas ele não será levado ao desamparo. Você não vai sofrer de desânimo e nem será destruído. Por quê? Essa palavra desfizer fala de tudo isso. Ela só pode ser interpretada dentro do contexto. Por quê? Porque existe um tabernáculo celestial. É o que diz Hebreus, capítulo 8, versículos 1 e 2. Capítulo 9, versículo 8, versículo 11. É o que diz o capítulo 10, versículo 21. Existe um tabernáculo. Tabernáculo é a palavra para definir Deus de uma maneira mais relacional. Vou repetir. Tabernáculo é um lugar em Deus, um lugar de comunhão. Então podemos dizer assim, tabernáculo é a palavra que define Deus de maneira relacional. Escute isso, irmãos. Você vai ler os Salmos, onde mais você vai encontrar a palavra santuário, templo e tabernáculo. Ou tabernáculos. Porque tabernáculo tem 3 lugares. Átrio, lugar santo, lugar santíssimo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade é um tabernáculo. Assim como o tabernáculo que Deus deu a Moisés, tinha 3 partes. Átrio, que era a parte exterior, lugar santo, onde estava o candeeiro, a mesa dos pães da proposição e o altar do incenso. E o lugar santíssimo, onde estava a arca e o propiciatório. Então você vê essas 3 partes para nos falar de Deus. Templo, tabernáculo, é um lugar em Deus, um lugar de comunhão. Qual é a palavra que define a atividade de Deus? Qual é a palavra que define o aspecto relacional? Qual a palavra que define Deus de maneira relacional? Templo. Qual a palavra que define as atividades de Deus? Comunhão, porque comunhão é o eixo central da Trindade. Quer dizer que tudo que a Trindade faz é na base da comunhão. E é tudo isso que o inimigo tenta destruir na vida da igreja. Por isso Deus abomina uma pessoa fofoqueira. Aquele que tem boca de sapo, língua de serpente, estômago de urubu. E fica se intrometendo na vida dos outros. Então, irmãos, a melhor maneira de você falar do seu irmão é diante de Deus. Aí eu quero ver você falar. Aí você fala dele. O que você vai falar do seu irmão? Tem como você falar mal. Você vai dizer assim, Senhor, ele é um problema, mas me ajuda a amá-lo. Aí quando você começar a falar a verdade, sabe o que Deus vai mostrar? Ele não é um problema. Ele é um trabalho da cruz na sua vida, que mostra o tanto que você é egoísta, tanto que você é intolerante, tanto que você é frio. Aí depois o seu irmão é só um espelho para você olhar você mesmo. Só Deus para mostrar isso. Então eu vou te dar um conselho. Você que gosta de fofocar, vai fofocar com Deus sobre o seu irmão. Não, eu estou fazendo essa colocação, mas não é com maldade. Ironia. Então deixa eu te colocar aqui esse assunto, esse texto que é tão importante, tão rico. Esse versículo 9 e 10, baseado aqui nesse texto. Vamos chegar no Espírito Santo, para a gente entender essas profundezas, que só o Espírito conhece. Então ele está falando aqui de algo muito elevado. Nós temos um santuário. Nesse corpo nós gememos. Gememos por causa da nossa carne, a nossa vontade que confronta e afronta a vontade de Deus. Nesse corpo, que só busca os seus prazeres, nesse corpo com desejos perniciosos, insidiosos, corruptos. É isso que está aqui nessa mente, irmãos.
Nossa mente, nossa vontade, nossas emoções corrompidas